Bem-vindos ao podcast da Instável. Este podcast faz parte de um projeto chamado Envolvimento, um projeto de mediação de públicos que tem por objetivo melhorar e facilitar a experiência do público ao assistir a espetáculos de dança contemporânea. Nestes episódios, conversamos com coreógrafos, intérpretes e outros convidados sobre as diferentes atividades da Instável Centro Coreográfico. Neste episódio, conversamos com São Castro e António M. Cabrita sobre Take, uma nova criação desta dupla de coreógrafos que se insere no projeto de companhia da Instável. Take parte do som em contexto cinematográfico e no seu enredo coreográfico, o som possui uma história em si e o corpo procura incessantemente por uma história. São Castro e António M. Cabrita têm uma colaboração artística desde 2011. Ambos receberam o Prémio Autores 2015 da Sociedade Portuguesa de Autores na categoria Melhor Coreografia/Dança, com peça Playfuls, e foram nomeados para o mesmo prémio em anos seguintes. Entre 2015 e 2017, colaboraram como intérpretes e coreógrafos com a Companhia Nacional de Bailado, para a qual criaram Dido e Inês. Em 2016, ambos foram distinguidos pelo Instituto Politécnico de Lisboa com a Medalha de Prata de Valor e Distinção. Entre 2017 e 2021, assumiram a direção artística da Companhia Paulo Ribeiro como estrutura residente do Teatro Viriato. Em 2019, fundaram a Playful Associação Cultural, tendo como objetivo ser a estrutura representante do seu trabalho autoral, assim como promover projetos multidisciplinares que fomentem o cruzamento de linguagens artísticas. Bem-vindos, São e António, bem-vindos ao podcast Instável sobre o vosso trabalho Take. O ponto de partida do Take, segundo a nota de criação e segundo a sinopse, é o som em contexto cinematográfico, uma ferramenta narrativa que evoca histórias, reforça contextos, ativa perspectivas de observação. O som tem capacidade para aproximar os públicos do real e, em simultâneo, empolar ao subconsciente, entrar em território emocional e psicológico. Pedíamos que falasse um pouco sobre esta ideia, muito presente na peça, no Take, onde o som tem o seu papel principal. Sim, o som, quisemos trabalhar o som especificamente nesta peça, num sentido, como dizemos, cinematográfico, mas principalmente numa perspectiva de trazer um lado dramatúrgico muito forte para tudo aquilo que se passa em palco e que se vai construir em palco. Essa chamada narrativa, que no nosso caso, nesta peça Take, não é uma narrativa linear, ou seja, não é o objetivo, não é que haja uma interpretação linear das cenas e até dos próprios personagens, mas de uma forma a complementar tudo aquilo que se vai construir no corpo, as relações entre eles os intérpretes e os objetos que estão em palco. Por isso quisemos que que o som fizesse fosse um fio condutor, no fundo, de todas as pequenas interações e as pequenas histórias que se vão construindo em cena. Sim, o som tem esse potencial, como dizemos também na sinopse, o som é movimento, tem peso, mas também é uma força, não é? O som provoca, são vibrações e que provocam uma alteração, no fundo, na densidade do ar. Por isso quisemos de alguma forma também ter essa perspectiva no sentido da construção do movimento. Tivemos uma compositora muito próxima do processo de criação, quisemos que a música e o som, toda a sonoridade fosse criada ao mesmo tempo que a própria coreografia, por isso há uma relação muito próxima entre o som e a interação do corpo no espaço e a interação entre os vários personagens, os vários corpos. Como é que foi o processo criativo do Take? O António, além da sua formação em dança, também fez o curso de cinema da New York Film Academy
e tem um curso de Criatividade Publicitária da Restart Lisboa. A formação do António foi determinante na escolha do tema da peça ou foi uma decisão conjunta simplesmente porque queriam explorar a relação entre o som, a narrativa e a dança? A decisão, nas nossas criações, é sempre conjunta. Portanto, não é nunca nada imposto por um ou por outro. Há propostas que vão surgindo mais do lado da ação, outras do meu lado. Neste caso, eu já não me recordo, porque esta peça já está a ser pensada desde 2017, portanto, tem vindo a ser pronto, maturada, no sentido de ser uma peça que já tem algum tempo em termos de pensamento. Não me recordo se fui eu, se foi ação, mas penso que sim. Relativamente, acho que sim, que a minha relação com o próprio cinema e traz este peso. Eu tenho, pronto, alguma, algum contacto também Havia um grande amigo meu que trabalhava dentro desta área do som para cinema e sempre foi uma coisa que me fascinou, este lado da sonoplastia direcionada para um contexto que não é só o musical, mas que é o contexto mesmo do som do cinema. Porque existem uma série de linhas e de formas de se pensar dramaturgicamente o som, e achei que isso seria e faria sentido dentro do universo do nosso trabalho, que já é muito ligado a estas questões da imagem, do som e do movimento. Aliás, a nossa colaboração artística começa com base nisso, numa troca das nossas vontades enquanto artistas de cruzarmos estes universos que percebemos que eram comuns, mas que eu tinha explorado de uma maneira, a ação tinha explorado de outra. E acho que aqui esta peça, acima de tudo, tenta mais uma vez fazer essa relação entre esses lados. Portanto, isto são coisas que se vão acrescentando em camadas e camadas. Portanto, obviamente que a minha formação influencia o trabalho e o contexto desta peça, mas também a formação da ação. Como é que houve alguma pesquisa que foi feita especificamente para o Take? Como é que vocês têm o ponto de partida? Como é que depois tudo isto se desenrola? Há uma ideia, depois como é que tudo isto se desenrola? Normalmente é uma coisa recorrente na nossa colaboração e nos processos de criação que iniciamos os dois individualmente. Eu faço as minhas pesquisas, encontro a minha forma de chegar ao conceito e o António vai por perspectivas completamente também diferentes, o que é bom, porque de repente quando nos encontramos e falamos do que estimula um e do que estimula o outro, há encontros interessantes e descobrem-se sempre coisas muito interessantes. Por isso, passou por várias fases, dessa fase mais individual, e depois quando nos encontramos, até visualizamos alguns filmes, principalmente no contexto de perceber o som no filme, não é? Estávamos mais atentos até à dramaturgia sonora do que propriamente ao filme. Falámos um bocadinho e vimos alguns filmes mudos. Fomos mais da minha parte, fui buscar também esse contexto cinematográfico mudo, no sentido de também perceber todo o potencial do corpo, não é? Sem o som, sem a voz, neste caso, que no fundo é isso que a dança no fundo, não é? Que nos remete, que é o corpo em movimento, em expressão, mas sem não verbal. E depois começámos também, mesmo em termos sonoros, a ouvir coisas, e foi muito, muito cedo também que a Sarah Procisi, que é a compositora, também entrou neste processo e começou a perceber que tipo de cenas nós iríamos construir. Foi feito assim um guião da nossa parte, mas muito... lá está, não é linear, não foram cenas soltas, mesmo como se tratassem de takes,
de cenas que podem depois até reformularem-se à medida que vão sendo filmadas. E quisemos seguir, em termos da própria estrutura, quisemos seguir um pouco este procedimento cinematográfico quando se filma um determinado filme, que não temos que começar do início, as cenas não são filmadas, vamos ao início do filme e seguimos a estrutura narrativa do filme, mas sim podemos começar por filmar uma cena que até acontece no final do filme, que é suposto ser o final do filme. Por isso ligámos-nos a todas estas diretrizes que no fundo vêm do cinema, vêm de uma concepção coreográfica e cinematográfica, mas não de uma forma linear, ou seja, as coisas foram acontecendo, e depois com o trabalho em estúdio com os intérpretes, também perceber que tipo de personagens, o trabalhar o personagem, né? Fazê-los entrar neste nosso universo através do movimento e através da construção de um personagem. Aqui esta peça há uma diferença em relação às outras que eu sinto, que o som e o facto de nos ter levado a esta questão do cinema e aos processos faz com que a peça tenha um caráter mais, se calhar a peça mais, não quero dizer teatral, mas que tem uma dramaturgia mais afirmada. As nossas peças tiveram sempre esse trabalho dramatúrgico, mas esta aqui tem isso, e compara um pouco agora quando a peça já está praticamente terminada à criação das obras que têm uma narrativa, mas que não têm uma história pré-estabelecida. Como por exemplo as séries de televisão que são começadas com cenas que não se sabe porque é que aquele personagem fez aquilo e depois a seguir os próprios criativos vão desenvolver. Ou, por exemplo, como me lembro aos escritores que o fazem, mesmo de livros policiais, como, por exemplo, lembro do Dinis Machado me partilhar comigo que quando escrevia os livros policiais não tinha a trama toda da história e começava a escrever e a própria história se ia desenrolando. Portanto, é uma peça que tem isso. Nós temos aqui uma série de histórias, ou uma história que eu acho que cada um de nós pode percepcionar à sua maneira, e isso também é o que nos importa e que nos interessa, não importa, que nos interessa também que cada espectador tenha essa leitura, mas há de facto uma relação entre os personagens e alguns objetos que estão em cena, e isso para mim é uma coisa que foi de facto, que foi esta abordagem do som e do cinema que nos trouxe para esta obra. Sim, no fundo esta questão que o António agora falou, no sentido de exatamente também pelo lado subjetivo que a dança instala, não é? No próprio espectador, queremos que haja, sem dúvida, e temos sempre essa atenção, que não haja uma formalidade no sentido de há uma história que vai ser entendida ou que se pretende que seja entendida. Há um contexto dramatúrgico que queremos obviamente envolver o espectador, mas não no sentido de haver um entendimento e uma interpretação clara daquilo que se está a passar em cena. E única. Sim. Ok. Finalmente, a terminar, uma questão que tem a ver com vocês os dois, com o vosso percurso. A São é do Porto, o António é de Lisboa. Eu não sou do Porto, eu sou de São João da Madeira, mais São João da Madeira, mais especificamente, ok. Então vou arredondamos para o Porto. São João da Madeira, peço desculpa. O António é de Lisboa, fizeram formação em dança em diferentes sítios, tiveram experiências profissionais e percursos profissionais diferentes. Um dia encontraram-se e começaram a trabalhar em conjunto. Desde 2011 que são uma dupla na criação, na direção de companhias, têm trabalhos premiados pela SPA, estão muito bem referenciados pela imprensa. Porque é que decidiram trabalhar em dupla? Porque não trabalhar em solo? Eu já percebi das vossas respostas que há muita riqueza neste trabalho em dupla, mas eu gostaria que falassem um pouco mais sobre isso. Antes de mais, também queria dizer que não sou de Lisboa, sou mesmo do Barreiro. Oh, meu Deus! Não faz mal. Está próximo. Sim, a questão da dupla tem que ver com as nossas, como disse antes, houve de facto, aquilo que nos junta, nós quando escrevemos a nossa primeira
nosso pequeno texto de apresentação da nossa dupla criativa tinha a ver exatamente com isso, a fusão entre o som, a imagem e o movimento. E sempre foi uma coisa que nos ligava, porque a Ação sempre gostou também de editar, muitas vezes, às vezes, até promocionais que nós fazíamos, ou coisas, até houve já outros projetos que nos convidaram para fazer uma companhia de teatro. Eu filmei, fiz a parte toda, mas depois quem edita a montagem é Ação Castro. A Ação também compõe a música, portanto, eu também toco, portanto, eu às vezes toco e a Ação compõe. Portanto, há aqui uma série de relações que foram muito naturais e que foram sendo construídas ao longo do tempo. Mas a nossa primeira abordagem foi, de facto, fazer um pequeno filme para um festival que havia na altura no Purex e que me convidaram a mim, que eu na altura fazia muitos vídeos para teatro e coisas assim bastante fora da caixa, e convidaram-me para um aniversário, e depois eu disse, Ação, o que é que não fazemos isto junto? Portanto, e depois o que aconteceu logo nesse filme foi, eu fui o intérprete, a Ação fotografou, da fotografia fizemos vários takes, vários frames, e desses frames fizemos um filme, e depois a Sessão fez uma composição musical e depois criámos esse objeto, e a partir daí as coisas começaram a ser criadas. Portanto, mas sim, não é fácil, nós sabemos que não é fácil por aquilo que nós também sabemos de outras colaborações artísticas mais forçadas. A nossa não foi forçada, foi uma coisa natural. Às vezes não é fácil ter estas, porque nós temos visões bastante diferentes. É possível termos mesmo visões completamente contrastantes. Eu dizer a cadeira tem que ir mais cedo para o intérprete e ela dizer a cadeira tem que chegar lá mais tarde, ou o contrário. E depois às vezes perguntavam-nos, como no outro dia uma intérprete aqui perguntava, então mas como é que vocês decidem depois? Como é que fica? Eu disse, o mais importante é a peça, mais do que a minha decisão ou a da Ação. Portanto, há um momento em que de facto depois nós somos observadores da própria peça que está ali a ser construída, e neste caso com a Sara Procisi, que é um elemento que nós normalmente somos nós ou que escolhemos a banda sonora, ou que até criamos, são até mais do que eu, cria mesmo a banda sonora das nossas peças. Neste caso é mais um elemento que no fundo está muito ligado àquilo que são as nossas convicções enquanto artistas e aquilo que nós gostamos de sentir na relação entre o som e o corpo. E eu acho que isso, o que acontece é que no fundo o que nós temos que nos centrar é dentro das nossas diferenças que todos temos, mesmo em relação à luz, aos figurinos, a tudo, tentar encontrar um universo comum, não é? Em que todos podemos viver lá dentro e coexistir. Porque é muito diferente, por exemplo, quando a Ação faz uma peça só dela e eu vou ver e dou algum input, ou quando eu faço, aqui é mesmo 50-50, e depois ainda existe uma série de outros criadores que são aqui, portanto, há uma negociação, mas é uma negociação super natural e orgânica e humana, porque no final de contas isto é só uma obra coreográfica, não é mais do que isso, e acho que há sempre este ambiente de tentarmos construir um objeto que é ele próprio uma fusão destas várias cabeças e não de a minha e da Ação e da música, e isso para mim é o mais importante, e para a Ação também. Sim, acho que é importante, e cada vez mais ao longo dos processos e do tempo, não é? Já temos alguns anos, já temos vindo a colaborar juntos. É importante dizer que cada um também tem os seus projetos a nível individual, não é? Não sempre em colaboração, mas esta questão da colaboração é mesmo uma coisa inerente a todos os processos, no sentido de que nós temos a nossa de uma forma mais relevante, porque há muitas decisões que passam sim por nós os dois, em termos da direção artística do projeto, mas a colaboração é algo que acontece com quem venha fazer parte do projeto como desenhador de luz, ou como compositor, ou como cenógrafo, ou seja, há esse espaço dentro das colaborações que nós próprios também já é algo que tem vindo a acontecer, e algo que é muito produtivo para qualquer processo. Acho que há sempre estes olhares externos que, apesar de serem criativos e de trazerem qualquer coisa para a peça, seja na parte da iluminação, do cenário, dos figurinos, são sempre
presenças externas que também a nós nos ajudam muitas vezes a olhar a peça de uma forma até diferente. Descobrir coisas, como há pouco tempo ainda a nossa figurinista trouxe algo com ela em termos de figurino e disse, isto faz todo o sentido estar aqui, neste personagem, e nós nem sequer tínhamos pensado nisso, e faz realmente toda a diferença. Por isso, sim, há esta colaboração que veio de uma forma muito natural, eu tenho ideias, tu tens ideias, e exatamente eu acho que por serem tão diferentes e de conseguirmos chegar aqui a uma ponte entre um lado e outro, isso é o que torna a nossa colaboração interessante, na nossa perspectiva também. Obviamente que olhares externos podem falar de uma forma diferente, mas a colaboração é algo que faz parte de um processo criativo, quando se fala numa construção coreográfica em que não depende só do corpo em palco, não é? Ou do movimento, depende como é iluminado, qual é o som que colocamos também para envolver as pessoas naquilo que está a acontecer, como no próprio figurino, não é? que o intérprete veste para fazer aquela coreografia. E o próprio trabalho com os intérpretes, não é? E também acho que aqui é importante dizer que nesta peça da Instável é a primeira vez que nós trabalhamos com uma equipa, que não só nós os dois, nós não trabalhamos nunca com a figurinista, nem com a... São todas... Sim, são todos os elementos é a primeira vez que estamos a colaborar com eles. Portanto, há toda uma... No desenho de luz temos a Karen, Giada, nos figurinos e na cenografia temos a Inês, por isso a Sarra também, para o Cici, na composição. Estamos a trabalhar com estas pessoas pela primeira vez. E os intérpretes também. E todos os intérpretes também, nunca tínhamos trabalhado com nenhum deles. Por isso está a ser assim, está a ser interessante também por isso. É todo um universo de descobertas, não é? E de várias perspectivas sobre aquilo que se está a construir. Ok. Obrigada, São e António. Obrigada pela vossa partilha. Obrigado. Obrigada. Fantástico. E pronto, vemos por aí nos palcos. Ok? Muito obrigada, está bem? Muito obrigado. Muito Então, obrigada. até já. Adeus. Tchau, tchau.